Imparcialidade, transparência, compromisso com a verdade. Está no ar, Jornal da Tarde RCA Brasil. A notícia do jeito que ela é. Boa tarde. Quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021. No ar, mais uma edição do Jornal da Tarde. A partir de agora, fique por dentro da notícia do jeito que ela é. Eu sou Tadeu Alves. Nos trabalhos técnicos, Enzo Peroni e Samuel de Souza, o Samuca. Vamos aos destaques de hoje. População se revolta com racismo praticado em hamburgueria de Araraquara. Novos guardas civis passam por curso de formação com participação da OAB de Araraquara. Araraquara tem um teste positivo para a Covid-19 a cada 10 pessoas sintomáticas nesta quinta-feira. Proposta da vereadora Felipa Brunelli exalta cultos e liturgias das religiões de matriz africana em Araraquara. Confira as vagas de emprego disponíveis na cidade. Ferroviária anuncia volante, está perto de contratar um atacante. Temperatura esquenta em Araraquara, segundo a previsão do tempo. Agora você fica com a opinião de Ivan Roberto Peroni no nosso editorial. Editorial. A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 12 de agosto, uma quinta-feira. Ainda que exista a exploração política tanto de um lado quanto do outro, quer dizer, de políticos da direita que observam falhas às vezes tendenciosas na esquerda sobre a forma com que negociações são feitas para a chegada de uma grande empresa, ou então da esquerda sobre o olhar crítico da direita que politiza e desprestigia a instalação de uma cervejaria como a Estrela Galícia. Nisso tudo, eu sinto que a verdade é que nós vivemos num mundo de desconfiança, por mais transparente que seja uma negociação. Pelas redes sociais, a gente vê, a gente sente o tamanho dessa discórdia com o apontamento de dúvidas e também de incertezas sobre a condução das transações. Eu sei, minha gente, não deveria ser assim, mas é. Onde é que o ser humano, ainda mais em se tratando de uma negociação política complexa, não apresenta o seu ponto de vista sugerindo o negacionismo de uma forma exagerada? A vinda da antiga Kaiser, eu estou lembrado disso, cerca de 30 anos atrás, quando nós não tínhamos redes sociais tão abertas e tão propícias para o manuseio da informação, foi a mesma coisa. Roberto Massafera era o prefeito de Araraquara e José Alberto Gonçalves, o Gaeta, era o seu vice. Ambos se valeram de esforços, sacrifícios e sabedoria para conseguirem a vinda da cervejaria, que chegava por conta de 2 fatores aqui em nossa cidade: a qualidade da água e a localização com a facilidade do escoamento dos produtos. Mas 30 anos depois, nada muda. A Estrela Galícia acena com a possibilidade de se instalar no olho do furacão econômico, que é a região central do estado de São Paulo. E se vem, é por questões meramente logísticas também. A tese, ela se reforça pela outra circunstância, como nós dissemos, que é a qualidade da água. Não resta dúvida que se trata de um grande empreendimento. E o papel político de Edinho Silva e também de Damiano nos faz lembrar exatamente de Massafera e Gaeta,
enaltecidos na época pela abertura que eles davam à economia que até então era escravizada por uma política de mão de obra extremamente barata. Por quê? Exatamente porque nós tínhamos poucas indústrias, então havia esta exploração. Abrir as portas, conceder benefícios aos grandes. Sim, é uma necessidade para que essas empresas venham, mas há também o lado das promessas. E sobre as promessas nós temos que deitar as nossas preocupações. Falam que vão investir X e depois investem Y, que vão gerar 500 empregos e contratam 50. Nós já tivemos exemplos parecidos com tantas empresas que aqui se instalaram e deixavam até mesmo de pagar impostos ao município, não reconhecendo a injustiça tributária que praticavam aos que por muitos anos carregavam a nossa economia nas costas. Entendemos como fantástica, como maravilhosa a chegada da Estrela Galícia. Parabéns a todos aqueles que se sentiram e se sentem envolvidos, mas nós temos que ficar com um olho no peixe e outro no gato e todos na frigideira, pois mesmo com protocolo de intenções assinado, a empresa abandonou a ideia de se instalar em Minas Gerais. E porque lá saiu, ou porque deixou de cumprir o combinado lá com os mineiros, a gente não sabe, ninguém sabe. Então, essa é a questão. E este também é o ponto de vista do nosso editorial. Essa foi a palavra de Ivan Roberto Peroni dentro do Jornal da Tarde com o nosso editorial. Novos guardas civis passam por curso de formação com participação da OAB de Araraquara. O curso de formação de guardas civis municipais vai até setembro. Aulas de direito são ministradas por membros das comissões temáticas da subseção da OAB de Araraquara. Os novos guardas civis municipais contratados pela prefeitura que frequentam o curso de formação de novos agentes até o mês de setembro participam de aulas sobre direito ministrados pela OAB de Araraquara. A etapa do curso, com a participação da OAB, aborda concepção e função do direito, noções de direito penal e estatuto de desarmamento, processo penal, segurança pública, legislação local, papel constitucional das guardas municipais, guarda comunitária e métodos de solução consensual de conflitos, mediação, conciliação e comunicação não violenta para pacificação social, abuso de autoridade, juizados especiais, direitos trabalhistas e direito ambiental. O curso de formação de guardas civis municipais tem duração de 14 semanas e é realizado pela Secretaria de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública em parceria com a Escola de Governo do município de Araraquara. Participam do curso os 24 candidatos aprovados nas etapas anteriores do concurso, aberto pela Prefeitura em dezembro de 2019, para a contratação de novos guardas municipais. O comerciante é vítima de racismo por pichadores em Araraquara. Bruno Teodoro, 33 anos, proprietário de uma hamburgueria em Araraquara, foi vítima de racismo com pichação de palavras racistas na porta de sua hamburgueria. Nas redes sociais, ele demonstrou sua indignação ao ver escritas as palavras macaco e senzala abaixo da logo do seu estabelecimento. Até quando nós, negros, vamos passar por isso? Não consigo entender como em pleno século XXI ainda existam pessoas com essa mentalidade. Afirmação do proprietário dessa casa de lanches. A hamburgueria Teodoro's Burger está localizada na rua Carlos Gomes. O ato se tornou em estímulo ao trabalho do proprietário que assumiu postura de ser humano ousado. E se a ideia foi nos diminuir, deu errado. E isso vai nos tornar muito mais fortes. Temos orgulho de nossa cor e de nossa história, afirmou o proprietário da hamburgueria.
Em poucas horas, ele recebeu mais de 620 comentários de solidariedade. Vamos agora às notícias de saúde. Saúde e bem-estar. Araraquara registrou nesta quinta-feira mais 39 casos positivos de coronavírus. O equivalente é 3,57 de 1.090 amostras analisadas nos serviços públicos e privados de saúde. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram o serviço de saúde, esse percentual sobe para 10,37%, sendo 33 positivados de 318 amostras. Araraquara tem 28.904 casos confirmados de Covid-19. Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos para a Covid-19, a cidade conta hoje com uma taxa de ocupação de 28% de leitos de enfermaria e 37% de UTI. Araraquara registrou até o momento 566 óbitos decorrentes de Covid-19. O óbito registrado nas últimas 24 horas é de uma mulher de 29 anos com comorbidades. Coronavírus. País comunica 975 mortes, sem números. 2 estados não elencaram seus mortos. Reportagem aqui de Bruno Moreira. O balanço diário dos números relacionados à Covid-19 permanece apontado para um ritmo de desaceleração da pandemia no país. Foram comunicadas 975 mortes nesta quarta-feira, sem os dados de 2 estados. Goiás e Rondônia alegaram problemas técnicos e não forneceram os números das últimas 24 horas para o levantamento feito pelo CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O total de óbitos provocados pela doença no Brasil está em 565.748 e a média móvel da última semana é de 877 vítimas diárias. Também nesta quarta foram informados mais 32 mil casos de infecção pelo coronavírus. São mais de 20.200.000 desde o início da pandemia. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira. Anvisa quer que farmacêuticas pesquisem a eficácia das vacinas contra a variante Delta. Agora conosco, Sig Eichmar. Eficácia das vacinas contra a variante Delta da Covid-19 é cobrada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa quer que as farmacêuticas apresentem resultados de testes que apontem o desempenho dos imunizantes contra a cepa descoberta inicialmente na Índia. Ao participar de live do Valor Econômico, o gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da agência, Gustavo Mendes, disse que os imunizantes aplicados hoje no Brasil apresentam bons resultados para combater as outras variantes do coronavírus. No entanto, a Delta tem chamado a atenção da comunidade científica porque consegue escapar dos anticorpos e tem gerado aumento no número de casos de Covid-19, concluiu Mendes. As vacinas que fazem parte do Plano Nacional de Imunização são a Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. De acordo com o gerente-geral da Anvisa, as farmacêuticas conduzem testes in vitro e em humanos para verificar a efetividade dos imunizantes contra as novas cepas e, quando a eficácia é identificada, a informação é incluída na bula. Ele concorda com a recomendação da Organização Mundial da Saúde, a OMS, de aguardar antes de aplicar uma dose de reforço na população e reforça que é preciso ter certeza dos benefícios. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. Falando ainda sobre saúde, a amamentação evita alergias e doenças respiratórias e reduz em 13% a mortalidade infantil. Mais detalhes com Bernadette Druzia.
Alergias, doenças respiratórias e até obesidade são evitadas com a amamentação no peito. No ano passado, mais da metade das crianças brasileiras foram alimentadas com leite materno no primeiro ano de vida. Os índices crescentes refletem resultados como o do Agosto Dourado, a campanha de conscientização sobre os benefícios da amamentação. O pediatra Hamilton Robledo, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, explica que a prática funciona como a primeira vacina do bebê. A amamentação é essencial para o crescimento e o desenvolvimento da criança, sendo uma prática com benefícios nutricionais, imunológicos, econômicos e sociais. Redução das cólicas devido à sua fácil digestão, previne a anemia, pois é rico em ferro, reduz o risco de doenças respiratórias como bronquiolite, asma, gripes, resfriados, auxilia no desenvolvimento adequado da arcada dentária, evitando tanto os problemas na fala quanto os problemas com a respiração. O aleitamento materno reduz em até 13% o índice de mortalidade infantil nos primeiros 5 anos de vida e também beneficia a saúde da mãe. Para a mamãe, também contribui para prevenir doenças como osteoporose, câncer de mama, câncer de endométrio, câncer dos ovários, diminui o risco de desenvolver diabetes, doenças cardíacas, hemorragia pós-parto, anemia e ainda auxilia na recuperação do peso após o parto. O especialista da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo destaca que todo leite é eficaz para a nutrição infantil. Nenhum leite materno é fraco ou não consegue nutrir uma criança, nem mesmo o de uma mulher desnutrida. Logo após o retorno da maternidade, na primeira semana, a criança não tem força muscular. E ele, às vezes, principalmente nos primeiros dias, não consegue esvaziar a mama totalmente. Ele se cansa, ele para a mamada, ele dorme. Às vezes, na grande maioria, as mamães interpretam como um leite insuficiente, um leite fraco, um leite que não sustenta o seu filho. Não é verdade. De acordo com o pediatra, apenas em alguns casos o aleitamento não é recomendado, como para mães usuárias de drogas e álcool ou sorologia positiva para HIV ou HTLV e para bebês com algum tipo de doença metabólica. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. Previsão do tempo. O clima esquenta no final de semana em Araraquara e a segunda-feira terá máxima de 37 graus. Na sexta-feira, o clima segue agradável. Clima agradável? Olha, mas atentem, com mínima de 15 e máxima de 30 graus para sábado. A temperatura tem um leve aumento e fica entre 16 e 31 graus. Já no domingo, a previsão é de mais calor, com a máxima de 34 graus. O sol aparece com algumas nuvens e não há previsão de chuva. Mas prepare-se, que a próxima semana começa com máxima de 37 graus. Nós vamos a um intervalo e na sequência voltaremos com mais informações aqui no Jornal da Tarde. Em instantes, de volta ao JT. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. A vontade de cooperar e de somar forças sempre fizeram parte do ser humano. Mas foi em 1844, na Inglaterra, durante a Revolução Industrial, que surgiu a primeira cooperativa, quando tecelões se uniram para melhorar suas condições de vida. O cooperativismo foi ganhando força e hoje é o maior movimento social do planeta. Sicoob apresenta Cooperativismo. Tudo o que você precisa saber.
Episódio 1: o cooperativismo. As pessoas com objetivos em comum se unem para formar uma cooperativa e juntas conquistarem mais. Assim, todo mundo cresce junto, dividindo resultados, seguindo os princípios do cooperativismo. Qualquer pessoa pode fazer parte de uma cooperativa. Todos os cooperados participam das decisões e dos resultados. As cooperativas são independentes e colaborativas. Elas contribuem com o desenvolvimento social e econômico de seus cooperados e de suas comunidades. Sem contar que uma cooperativa pode cooperar com a outra, fortalecendo as duas. É assim, compartilhando o crescimento, que o cooperativismo transforma para melhor a vida das pessoas. Quer saber mais? Assista aos outros episódios. Sicoob. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. De volta com o JT, vamos agora para o plantão policial. Plantão policial. Ladrões roubam caminhonete malote com 14 mil reais. Investigações estão sob responsabilidade agora da Polícia Civil. Veículo abandonado já não está mais na mão dos bandidos, e sim nas mãos do proprietário. As investigações continuam sendo feitas pela Polícia Civil, visando encontrar o autor do roubo ocorrido no início da noite desta terça-feira no Jardim Laranjeiras 1. Na ocasião, policiais militares atenderam uma ocorrência, onde um indivíduo armado com um revólver roubou uma Saveiro placas DNK 9195 e um malote contendo 14 mil reais. O veículo foi abandonado no mesmo bairro, nas proximidades do crime, isso na cidade de Taquaritinga. A Saveiro foi preservada para a realização de perícia, ficando em seguida sob responsabilidade do proprietário. Ainda não há pistas concretas e o que se sabe até o momento é que os ladrões abandonaram o veículo roubado e fugiram em um Gol de cor prata. Homem chega para trabalhar e não encontra sua Ford Ranger. Polícia foi mobilizada nesta quarta-feira em Araraquara para buscar pistas e esclarecimentos sobre o furto de uma caminhonete ocorrido em uma oficina mecânica no bairro de Quitandinha. O estabelecimento fica na Avenida Presidente Vargas e, segundo consta, a falta foi dada quando o proprietário chegou para dar início a mais um dia de trabalho. Ele observou que alguém havia estourado o cadeado do portão. Ao adentrar na oficina, a decepção foi maior. Tinham levado a Ford Ranger placas JTZ 6949 cor branca, de acordo com o boletim de ocorrência policial. A vítima, em relato às autoridades, comentou: a chave estava no contato da caminhonete e lamentou que o local não possui sistema de monitoramento, o que pode dificultar as investigações. Serviço de Inteligência da Guarda Municipal identifica autor de furto no Alto dos Pinheiros. O trabalho do Centro de Operação e Vigilância e Inteligência da Guarda Civil Municipal, vinculado à Secretaria de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública, foi determinante na identificação do autor de um furto de celular registrado nesta terça-feira no Jardim Altos de Pinheiros. Ao receber ligação de um munícipe informando que havia sido vítima de um furto de um celular em frente ao Centro de Educação e Recreação Ângelo Lorenzetti, a equipe do COI iniciou um levantamento das imagens registradas pelas câmeras da unidade escolar e também de câmeras das imediações e conseguiu observar o momento em que o celular foi furtado no interior do veículo da vítima. Após análise das características do cidadão que efetuou o furto e cruzamento de informações, foi possível identificar esse autor e também foi levantado que o mesmo passaria por uma consulta em um posto de atendimento médico na área central nesta quarta-feira. Relata o coronel João Alberto Nogueira Júnior, secretário municipal de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública. Ainda, segundo ele, com essas informações, uma equipe de campo da Guarda Civil Municipal localizou o cidadão nesta manhã. Ao ser abordado,
o homem assumiu a autoria do furto e informou que o aparelho estava em sua residência. Diante disso, ele foi conduzido até o distrito policial, juntamente com o celular, onde a autoridade policial presente tomou as medidas cabíveis e o aparelho foi devolvido ao proprietário. O caso agora segue os trâmites legais. Nós conseguimos solucionar um crime praticado no espaço público. Mais uma vez, o nosso sistema de câmeras se mostrou eficiente no combate à criminalidade, avalia o secretário municipal. Se referindo ao sistema de monitoramento e vigilância da cidade, o programa Câmara Cidadã, criado em 2018 e composto hoje por 308 câmeras instaladas em residências, no comércio e prédios públicos, uma coisa é certa, vem dando resultado, segundo o próprio secretário. Política. Proposta da vereadora Felipa Brunella exalta cultos e liturgias das religiões de matriz africana em Araraquara. O projeto de lei foi aprovado durante a sessão ordinária da última terça-feira. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE de 2019, o Brasil é o país com mais descendentes africanos fora da África, totalizando um contingente de 56,2% da população preta ou parda. Mas não é exclusividade da cor da pele que os traços africanos surgem na sociedade brasileira. Esses também contribuíram com diversos aspectos da cultura do país. Comidas, músicas e religiões são outros exemplos da herança africana no Brasil. Neste último caso, em específico, a fé brasileira teve grande influência das doutrinas afro. Além do candomblé e da umbanda, e as duas religiões afro-brasileiras mais conhecidas, existem ainda outras que possuem um viés afro em suas características. Um projeto de lei da vereadora Felipa Brunella, do PT, aprovado durante a 29ª sessão ordinária da Câmara de Araraquara e que agora busca a sanção do prefeito, declara os cultos de liturgias das religiões de matriz africana, umbanda, batuquê, babuciuê, candomblé, entre outras, como patrimônios culturais e materiais do município de Araraquara. Deputada estadual do PSDB, Patrícia Bezerra, visita Araraquara e conhece entidades sociais. A deputada estadual tucana, Patrícia Bezerra, esteve em Araraquara nesta quinta-feira para reuniões do partido e também para conhecer alguns projetos sociais do município. Oi, povo de Araraquara, sou Patrícia Bezerra, estou passando pela cidade de vocês, que aliás é super bonita, por conta de duas parcerias que a gente está fazendo. Aqui, na Oficina das Meninas, e na CRESEP, onde aqui a gente mandou uma verba parlamentar de R$250 mil e para o CRESEP de R$100 mil. É a primeira de muitas parcerias que virão e vocês têm a minha palavra com isso. E queria agradecer também a forma que eu fui recebida pelo prefeito Edinho. E a cidade abre portas e eu também vou abrir as portas do meu gabinete para todos vocês. Obrigada. Câmara rejeita distritão, mas aprova retorno das coligações. Agora mais informações com o repórter Wellington Mesquita. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira à noite, em primeiro turno, numa votação apressada, o texto base da proposta de emenda à Constituição que promove reforma nas regras para eleição de deputados e vereadores. Na mesma sessão, os deputados também rejeitaram o chamado distritão, que enfraquecia os partidos políticos. Foram aprovadas medidas como a diminuição do número de assinaturas para apresentação de projeto de lei de iniciativa popular, data de posse de governador, presidente para os dias 5 e 6 de janeiro, proibição de realização de eleições nas vésperas de feriado nacional. A rejeição ao distritão só foi possível devido a um acordo que aprovou a volta das coligações partidárias nas eleições para deputados e vereadores. O deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, líder da oposição na Câmara, considerou o acordo uma vitória dos partidos da oposição. Conseguimos atuar para derrotar o distritão, o fizemos e, para tanto, fizemos um acordo com a maioria da casa em torno dessa proposta que está sendo votada agora e que nós orientamos sim, para evitar a sua aprovação, é que nós fizemos esse acordo. E com isso,
vencemos naquilo que defendíamos o melhor do sistema político. Para o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, o mal maior, no caso o Distritão, foi evitado. Nós que vínhamos desde o período em que se discutiu o tema na comissão especial, falando sobre os prejuízos que o Distritão traria para a política e para a democracia brasileira, o fim da renovação política, o personalismo. Felizmente, este plenário conseguiu chegar a um acordo e evitar o Distritão. É uma pena, sim, que nesse acordo tenha sido incluída a volta das coligações na proporcional. Mas entendemos também que para o Brasil esse acordo foi positivo na medida em que o mal maior foi evitado. A PEC segue agora para o Senado e tem que ser aprovada e promulgada até o início de outubro para valer nas eleições de 2022. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Wellington Mesquita. Bolsonaro atribui derrota no voto impresso a medo de retaliação. Informações com Yuri Hudson. O presidente Jair Bolsonaro lamentou nesta quarta-feira a derrota da PEC do voto impresso na Câmara dos Deputados. Ele destacou o placar da votação, que, segundo Bolsonaro, mostrou que o tema ficou dividido no plenário da casa. Para o presidente, a derrota ocorreu porque parlamentares foram chantageados e tiveram medo de retaliação do judiciário. Com aquela metade do parlamento que votou sim no dia de ontem, que quer realmente uma eleições limpas, democráticas. A outra metade não é que não queira, porque ali tem gente que foi pressionada, ficou preocupada em, ao votar conosco, ser retaliada. A proposta era uma das bandeiras do governo e defendida com afinco pelo presidente da República, especialmente nos últimos meses. Para a PEC seguir em tramitação, eram necessários no mínimo 308 votos, mas o Planalto conseguiu o apoio de 229 deputados. Outros 218 foram contrários à matéria. Para Bolsonaro, sem o voto impresso, as eleições de 2022 podem ocorrer por meio de fraudes. A partir desse princípio, hoje em dia sinalizamos uma eleição, não é que está dividida, uma eleição onde não vai se confiar no resultado das apurações. Durante a conversa com apoiadores em frente ao Alvorada, Bolsonaro voltou a apontar fraudes nas eleições de 2018, quando ele foi eleito, mas disse não ter provas. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que com a decisão da Câmara, o assunto está encerrado. Nós não conseguimos o número de votos necessário, A minha avaliação é que era difícil, conseguir os 308 votos. Para mim, está encerrado, Ao contrário do que ocorreu em dias anteriores, nos mais de 20 minutos de conversa com apoiadores, Bolsonaro não citou diretamente o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. Agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson. Fabricante confirma disparada de lucros com kit Covid. De novo, repórter Yuri Hudson. O diretor executivo da Vitamedic confirmou à CPI da Covid nesta quarta-feira que a empresa teve um salto no faturamento com a venda do chamado kit Covid. A farmacêutica é a principal produtora da ivermectina, medicamento amplamente defendido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. A CPI, Jailton Batista, confirmou um crescimento de quase 200% com a venda do remédio durante a pandemia. Demonstram que o faturamento passou de 15,7 quase milhões com ivermectina em 2019 para quase 470 milhões. É isso mesmo. Estão corretos esses números? Estão. Integrantes do G7 questionaram sobre a relação da empresa com o governo federal. Batista apontou que não fez vendas diretas ao Ministério da Saúde da ivermectina. O relator Renan Calheiros, do MDB, quis saber como as falas do presidente da República influenciaram nas vendas do medicamento. Então ele começou realmente, a partir desses estudos, a ter uma visibilidade maior, mas não temos como medir o que impactou a fala do presidente nos nossos negócios. Mas deve ter tido algum impacto. Não temos como medir, senador. Segundo o diretor executivo, a empresa fez negócios com o governo do estado do Mato Grosso e com centenas de municípios.
O relator questionou o fato de a farmacêutica ter vendido o medicamento mesmo sem a comprovação científica contra a Covid-19. Então, por que a Vitamedic continuou vendendo a ivermectina aos governos para sua inclusão no chamado kit Covid, se não há evidências que dê suporte a essa indicação? Senador, houve uma demanda do produto, nós somos fabricantes. Houve uma demanda do produto natural e nós somos fabricantes, nós produzimos o que o mercado demanda. Foi só isso. Houve uma demanda para produzir mais o produto, havia mais solicitação de pedidos. O líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, saiu em defesa da empresa e do grupo de médicos pelo Brasil, que trabalham pelo kit Covid. Continuou vendendo para tratamento da Covid depois de demonstrada a ineficácia do produto? É uma pergunta pontual. Porque os concreta. médicos recomendavam, o senhor não está querendo acreditar que houve a manifestação de milhares de médicos recomendando o uso da ivermectina no tratamento inicial para diminuir a carga viral. O diretor executivo também confirmou a doação da empresa aos médicos pelo Brasil, que usaram mais de R$700 mil para lançar o manifesto pró-kit Covid. Para que recomendassem e defendessem o uso da ivermectina contra a Covid-19. Foi em torno de 700 mil e cujos dados nós já passamos essa comissão no requerimento. Nesta quinta-feira, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP, será o depoente na CPI. Nós vamos agora a um pequeno intervalo. JT volta em instantes. Até já. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Você pode se comunicar e ouvir toda a programação da RCA Brasil em qualquer parte do mundo. Basta acessar nossa página na internet www.rcaararaquara.com.br e nas principais plataformas das redes sociais. Tenha a Brasileiríssima na palma da sua mão. Baixe o app RCA Brasil, disponível para aparelhos Android. Brasil de todas as bossas. O jeito especial de compor, cantar e tocar a música popular brasileira de todos os tempos. Com destaque para a Bossa Nova. Quinta, 6 da tarde. Reapresentação sexta, 8 da noite. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Vamos agora aos informes sobre economia. Economia. Araraquara consegue tirar Estrela Galícia de Minas Gerais. Dona da marca Estrela Galícia, a cervejaria espanhola Hijos de Rivera, instalando-se em Araraquara, como já foi anunciado, planeja investir em sua expansão internacional para aumentar de 6% para pelo menos 10% a receita obtida fora da Espanha. A companhia de controle familiar já vende suas cervejas em 50 países. O Brasil, seu maior mercado fora da Espanha e onde ainda planeja instalar uma fábrica, é parte central desse plano. A produção própria no Brasil estava prevista para começar em 2019, em uma fábrica que seria instalada em Minas Gerais. Mas o plano foi adiado e a companhia confirmou sua nova fábrica para 2021. Foi neste meio de tempo que Araraquara entrou na disputa para conquistar a preferência dos espanhóis. Em julho de 2007, a Estrela Galícia chegou a assinar um protocolo de intenções com o governo de Minas Gerais para fazer um investimento de R$100 milhões na instalação de uma cervejaria em Poços de Caldas, estado de Minas. A unidade seria a primeira empresa fora da Espanha. A previsão era de que a unidade começasse a operar em 2019. Em setembro de 2018, porém, a companhia cancelou o projeto. Desistiu de montar a fábrica em Poços de Caldas por questões empresariais. A unidade seria a primeira fora da Espanha, como eu já disse. E por essa desistência, Araraquara entrou
nessa briga. Assim sendo, tudo indica que teremos aqui uma nova cervejaria. Medida provisória autoriza a venda direta de etanol por produtores a postos de combustíveis. Medida também permite que os postos revendam combustíveis de outros distribuidores. O objetivo é melhorar a logística e dar mais competitividade ao setor. O presidente Jair Bolsonaro, os ministros de Minas e Energia, Bento Albuquerque, da Economia, Paulo Guedes, da Casa Civil, Ciro Nogueira, e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, participaram nesta quarta-feira da cerimônia de assinatura da medida provisória, que propõe alterações na Lei 9.478 de 1997, a Lei do Petróleo. O texto permite que o produtor ou importador possa, facultativamente, comercializar etanol hidratado diretamente com os postos de combustíveis e que o transportador revendedor retalhista possa comercializar etanol hidratado. Para viabilizar a venda direta de etanol hidratado, a medida prevê o sistema dual de tributação, com o produtor recolhendo todos os impostos federais, mitigando o risco de sonegação fiscal. A proposta também equaliza os tributos federais incidentes no etanol anidro nacional e no importado, corrigindo a distorção então existente. Pátio de Araraquara oferece mais de 30 vagas de emprego. O posto de atendimento do trabalhador atualizou nesta quinta-feira as vagas de emprego disponíveis em Araraquara. São várias oportunidades de trabalho oferecidas. Os interessados devem enviar e-mail com o currículo para currículo.patiararaquara@gmail.com, informando o nome de vaga, código e número do PIS. O PAT fica na Avenida Nabor Rodrigues dos Santos, 467. O telefone, o prefixo é 16 3322 9530. Eis algumas vagas. Auxiliar de limpeza tem uma vaga. Auxiliar de mecânico de auto center, também uma vaga. Uma vaga para auxiliar de produção e produtos químicos. 2 para calheiro. Costureira, 10 vagas. Eletricista de ônibus, 1 vaga. Encarregado de equipe, 1 vaga. 1 vaga para encarregado de manutenção. Fiscal de produção e produtos químicos, 1 vaga. E 1 vaga para funileiro. Também tem vaga para marmorista, mecânico de autos, motorista de truque, operador de empilhadeira, operador de escavadeira hidráulica, pintor automotivo e também tem 1 vaga para serviços gerais. Pobreza deve recuar lentamente no Brasil. Diego Cigales. O chamado índice de miséria chegou a um recorde negativo no Brasil, de acordo com o que mostra cálculo feito pela LCA Consultores, que é integrado pelo percentual de desempregados e pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O índice da miséria chegou a 23,47 pontos. Em entrevista concedida à agência Rádio Web, o economista Eduardo Lamas projetou que os próximos meses não trazem indicativos alentadores em relação à economia nacional. Os índices de inflação eles ainda vão permanecer altos por um bom tempo. Esse ano, inevitavelmente, né, e boa parte do ano que vem. Né? Lembrando que o que está por trás dessa inflação, ou seja, o preço das commodities lá fora, que subiram muito em dólar, o preço do dólar, né, a taxa de câmbio subiu muito desde o ano passado para cá, em especial nesse período da pandemia. Então isso vai pressionar os índices de inflação ainda por um bom tempo. A gente ainda está num período que os índices ainda estão sofrendo essa contaminação do câmbio e do preço das commodities. Lamas também reforça que as camadas mais pobres da população brasileira ficam condicionadas a políticas públicas. As taxas de pobreza, né, um efeito mais de longo prazo, elas são muito sensíveis aos programas, às políticas públicas, né, às políticas sociais. Então, assim, com um incremento aí nesse novo programa que vai substituir o Bolsa Família, há uma perspectiva de diminuir as taxas de pobreza, mas isso também a gente está considerando que a pandemia ceda e a gente volte a uma situação de normalidade. Né? As taxas de pobreza também devem recuar assim muito, muito lentamente. Segundo projeta o economista, em relação à taxa de desemprego, esta deve tardar em apresentar melhoras significativas, pois deve haver receio por parte das empresas em contratar neste momento, até por consequência da pandemia de Covid-19. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales. Gasolina está mais cara nas refinarias a partir de hoje.
diesel não foi reajustada. Detalhes com Milena Abreu. A gasolina está mais cara nas refinarias do país a partir desta quinta-feira, 12 de agosto. O preço médio do litro do combustível vendido às empresas distribuidoras foi reajustado em pouco menos de 13,5% pela Petrobras. Já o diesel não sofreu reajuste. Na prática, o preço médio do litro da gasolina nas refinarias da estatal está 9 centavos mais caro, passou de R$ 2,69 para R$ 2,78. Importante destacar que o preço de refinaria representa apenas parte do valor de venda do combustível na bomba. Até chegar ao consumidor, são acrescidos tributos federais e estaduais e custos para aquisição e mistura obrigatória de etanol anidro, além de custos e margens das distribuidoras e dos revendedores. Ou seja, o repasse do aumento para o consumidor depende dos postos e das políticas tributárias de cada estado. O levantamento mais recente da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, sobre o preço praticado nas bombas é da semana passada, que compreende o período entre os dias 1º e 7 de agosto. No período, o consumidor pagou, na média, arredondando os valores, R$ 5,85 o litro da gasolina comum. Da Rádio 2, Milena Abreu. Agora nós vamos a um pequeno intervalo. Continue conosco, daqui a pouco falaremos sobre esportes. Até já. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Na família, um ajuda o outro. Na escola, todos compartilham conhecimento. Nas cooperativas de crédito também é assim. As pessoas se unem para ter melhores serviços financeiros. Sicoob apresenta Cooperativismo. Tudo o que você precisa saber. Episódio 2, Cooperativas de Crédito e Sicoob. As cooperativas de crédito são organizações formadas por pessoas com objetivos em comum. Como não possuem fins lucrativos, oferecem taxas e tarifas mais baixas e melhor remuneração para seus investimentos. Os cooperados participam das decisões e compartilham entre si os resultados. O Sicoob é um grande exemplo de cooperativa de crédito. Somos fiscalizados pelo Banco Central do Brasil e já transformamos a vida de milhões de associados. Nossas cooperativas têm tudo de um banco, só que com mais benefícios. São diversos produtos e serviços para você, sua empresa ou agronegócio. O Sicoob oferece também canais de autoatendimento para realizar consultas e transações com toda a comodidade e segurança. Mas mesmo com tanta tecnologia, você tem um atendimento mais humano e personalizado. Afinal, aqui, você é dono. Quer saber mais? Assista aos outros episódios. Sicoob. Chorando de alegria. Durante 1 hora, cavaquinhos, tamborins, flautas, saxofones e demais coadjuvantes nos trazem melodias antigas e recentes de solistas e grupos consagrados do gênero, mostrando a linguagem popular brasileira. Apresentação terça, 6 da tarde. Reapresentação quarta, 8 da noite. Brasil de todos os tempos. O registro dos momentos mais significativos da música popular brasileira por seus autores e intérpretes. Domingo, 10 da manhã. Reapresentação quarta, 9 da noite. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Ferroviária em busca de reforços no elenco. Veja as informações do esporte com Rafael Zocco. Esporte. Olá para você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara, desta quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021. Handebol feminino. As equipes adulta e júnior da Unicesumar SESI Fundesport se preparam para a disputa de competições nacionais.
A partir do dia 28, a equipe adulta disputará a recém-criada Liga Nacional de Handebol Feminino, a qual contará com as 8 melhores equipes do país. Já a categoria Júnior terá o Campeonato Brasileiro, que será disputado entre os dias 18 e 22 na cidade de São Paulo. Com um elenco de 25 atletas para os 2 times e média de idade de 19 anos, a equipe conta também com jogadoras que já estiveram presentes na seleção brasileira, como Jennifer Alves, Tainá Krause e Amanda Stein. A estreia da equipe júnior da Unicesumar SESI Fundisport será diante do Centro Olímpico. Taekwondo, a escolinha do projeto Educação e Progresso, oferece 50 vagas gratuitas para meninos e meninas na faixa etária de 6 a 16 anos. A iniciativa é organizada pela Federação Estadual de Taekwondo, a FETESP, e patrocinada pela Viação Cometa. O projeto conta com 20 alunos inscritos e os pais estão isentos de qualquer tipo de taxa na hora de inscrição. As aulas são realizadas no Centro de Treinamento de Taekwondo, que fica localizado na Avenida Portugal, número 243, entre as ruas Gonçalves Dias e 9 de Julho, no centro. Mais informações podem ser obtidas pelo celular e WhatsApp, com o DDD 16 99183 4712. Ferroviária, o clube anunciou a contratação do volante Paulo Vitor para a disputa do Brasileiro da Série D. O volante de 22 anos estava na equipe do Vitória da Bahia, a qual ele foi revelado. Ele assinou com a Locomotiva por uma temporada e deve ficar à disposição em breve. Quem também deve chegar é o atacante Jefinho, que estava no time do Sampaio Corrêa na disputa da Série B. A informação foi apurada pelo portal RCA Araraquara. O jogador de 27 anos anunciou a rescisão de contrato com o time maranhense na semana passada e estava livre no mercado. A chegada do atacante atende a um dos pedidos do técnico Elano Blumer, que conta apenas com Gleison na função de centroavante, já que Léo Castro tem feito a função de armador em sua equipe, depois da saída de Guilherme Bala para o futebol do Oriente Médio. Classificada à próxima fase da Série D, a Locomotiva segue preparação para encarar o Rio Branco de Vitória do Espírito Santo, neste sábado, às 5 horas da tarde, na Fonte Luminosa, pela 11ª rodada. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima! Ponto final em mais uma edição do Jornal da Tarde. Obrigado pela audiência e pela companhia. Siga muito bem informado através do nosso portal de notícias RCA Araraquara, pelas nossas redes sociais e, é claro, nós estaremos sempre atentos a tudo que você nos reportar. Ouvindo a nossa rádio web RCA Brasil pelo portal ou aplicativo para Android. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá, amigos. Você ouviu Jornal da Tarde RCA Brasil. A notícia do jeito que ela é. De segunda a sexta, às 4 da tarde.